Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de exercícios resolvidos. E o conteúdo de hoje é a introdução ao estudo da química. Então iremos fazer uma breve revisão sobre densidade e ainda fase e mudanças de fase de agregação da matéria. Primeiro, a densidade. Densidade é a relação entre a massa e o volume de um determinado material, seja ele um sólido, um líquido ou um gás. Então, a densidade podemos representar pela seguinte fórmula, ou seguinte equação: densidade igual a massa dividido pelo volume. Vamos ver um exemplo na qual tem-se um sistema que contém três materiais ou três substâncias. Tem a cortiça, cuja densidade é igual a 0,32 gramas por centímetro cúbico, a água, cuja densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico, e ainda o chumbo, cuja densidade é igual a 11,3 gramas por centímetro cúbicos. Vamos dar uma atenção inicial para a água, porque tem densidade intermediária entre os demais materiais. Então, observe que a cortiça ela se encontra na superfície da água. Isso acontece porque ela tem a densidade menor do que a da água. E observe ainda que o chumbo ele está no fundo do recipiente, porque ele tem densidade maior do que o da água. Então, uma observação. A densidade ela depende da temperatura e pressão. Ela depende principalmente da temperatura, mas se estivermos tratando com gases, a pressão ela influencia bastante na densidade de um gás. Vamos então aqui fazer uma curiosidade. Vamos observar essas duas imagens, na qual contém-se um recipiente com água, contendo ovo, e essa água não contém sal, e do lado direito tem-se o sistema na qual tem-se água com sal e o ovo. O que a gente pode observar de diferente? Que do lado esquerdo, onde na água não contém sal, o ovo afunda. Isso significa dizer que o ovo ele vai ter a densidade maior do que a da água. No entanto, quando se adiciona o sal, uma certa quantidade de sal para deixar a água saturada, uma solução saturada, o ovo ele vai ter densidade menor do que o da água com sal. Por isso que ele flutua na água com sal. Então, o que a gente observa é que se adicionar uma substância na água, ela aumenta a densidade da água, então isso faz com que o ovo flutue. Vamos agora responder duas questões referentes à densidade. Primeira questão. Um bloco de metal tem volume de 200 ml e massa de 1.792 gramas. Então, na letra A. Qual a densidade desse metal expressa em gramas por centímetros cúbicos? Primeiro, vamos anotar as informações que foram fornecidas na questão. Volume igual a 200 ml e a massa igual a 1.792 gramas. E na letra A, quer que a gente forneça a densidade desse metal expressa em gramas por centímetros cúbicos. É isso que ele quer que a gente faça. O que a gente vai observar? O volume ele foi fornecido em mililitros. No entanto, na densidade tem que ser expressa em centímetros cúbicos. A massa foi fornecida em grama e a densidade também deve ser expressa em grama. Devemos então fazer primeiro a transformação de mililitros para centímetros cúbicos. E já vimos na nossa aula anterior que 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico, ou seja, 200 mililitros corresponde a 200 centímetros cúbicos. Feito isso, agora vamos calcular a densidade. Densidade igual à relação entre a massa e o volume do material. Massa, 1.792 gramas e o volume, 200 mililitros. Vamos aqui utilizar essa parte do quadro aqui do lado direito para fazer essa divisão. 1.792 dividido por 200. Bem, 1.792 dividido por 200 vai dar 8. Porque 8 vezes 200 é 1.600. Então, 1.792 menos 1.600
2, 9, 1, 1 menos 1, 0. Sobra 192. Só que 192 dividido por 200 não dá. Então, acrescento 0 e automaticamente acrescenta a vírgula, que é após o 8. Então, 1920 dividido por 200 vai ser igual a 9, porque 9 vezes 200 dá 1.800. 0, 2, 9 menos 8, 1, 1 menos 1, 0. Sobra 120. 120 dividido por 200 não dá. Então, acrescenta mais uma vez um outro 0. Então, 1.200 dividido por 200 vai ser igual a 6, porque 6 vezes 200 é igual a 1.200. Então, 1.200 menos 1.200 é 0. Portanto, a densidade desse metal vai ser igual a 8,96 gramas por centímetros cúbicos. Foi resolvido a letra A. Na letra B, diz: qual o volume de uma amostra de 1 kg desse metal? Ele quer saber qual vai ser o volume, sabendo que a amostra do material contém a massa de 1 kg. Calculamos anteriormente a densidade desse metal, que corresponde a 8,96 gramas por centímetros cúbicos. O que queremos fazer inicialmente? Observe que a densidade está expressa em gramas por centímetros cúbicos. A massa está em quilograma, então devemos transformar o quilograma para grama. Como é que a gente vai fazer isso? Quando queremos transformar quilogramas para gramas, multiplica por 1.000. E quando quer transformar a massa em gramas para quilogramas, divide por 1.000. Tá? Então, tem esse fator de conversão. Então, se é 1 kg, 1 vezes 1.000 vai dar 1.000. Então, 1 kg corresponde a 1.000 gramas. Agora, vamos continuar com a questão. Sabemos que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade foi fornecida, a massa também foi fornecida e queremos encontrar o volume. Fazendo o produto dos meios pelo produto dos extremos, vamos encontrar que a densidade vezes o volume é igual a massa. Queremos encontrar o volume, então vamos deixar ele em evidência, vamos deixar ele isolado. Então, isso implica dizer que o volume vai ser igual. Como a densidade está multiplicando com o volume, ela vai passar para o segundo membro dividindo. Isso é igual a massa dividido pela densidade, que é igual a massa 1.000 gramas dividido pela densidade, que é 8,96 gramas por centímetros cúbicos. Como é que a gente vai fazer essa divisão? Primeiro, observe que aqui no segundo membro, aqui embaixo, tem 8,96. Se quisermos deslocar esta vírgula 2 casas decimais para a direita, podemos multiplicar aqui embaixo por 100. Se fizermos isso, matematicamente podemos também multiplicar aqui em cima por 100 para que não ocorra uma alteração significativa. Então, vai ser a mesma coisa. Multiplicou por 100 embaixo, também deve multiplicar por 100 em cima. O volume vai ser igual a 1.000 vezes 100, vai ser 100.000, dividido por 8,96 vezes 100, vai dar 896. Podemos cancelar grama com grama e vai restar somente centímetros cúbicos. Então, isso implica dizer que o volume vai ser igual a... Vejamos. 100.000 dividido por 896. Vamos pegar primeiro 10, 100.000. Vamos pegar primeiro 1.000. 1.000 dividido por 896 vai ser 1, porque 1 vezes 896 vai dar 896. 1.000 menos 896 vai sobrar... Bem, está 0, 0, 0, vai pedir emprestado e fica 10. Pede emprestado e fica 9, 9 e 1.
Então, 10 menos 6, 4. 9 menos 9, 0. 9 menos 8, 1. Vai sobrar 104. 104 dividido por 896 não dá. A gente desce esse 0. Vai ficar agora 1040. 1040 dividido por 896 é igual a 1. Porque 1 vezes 896 vai dar 896. 1040 menos 896 vai sobrar 144. 144 dividido por 896 também não dá. Então, baixa o outro zero. 1444 dividido por 896 vai ser igual a 1 também. Então, 1444 menos 896 vai restar 544. 544 dividido por 896 não dá. Então, acrescenta o zero e automaticamente acrescenta aqui a vírgula. Então, 5.540 dividido por 896, podemos fazer uma estimativa de multiplicar 896 por 5 ou por 6. Vamos multiplicar por 6 para a gente ver se dá certo. 6 vezes 6, 36, vai 3. 9 vezes 6, 54, mais 3, 57, vai 5. 6 vezes 8, 48, mais 5, 53. Então, deu 5.000, é aproximado, então vai ser realmente 6. 6 vezes 826 dá menos 5.376. Sobra 64. Vamos parar por aqui mesmo. Então, vai dar esse volume. O volume vai ser igual a 111,6 centímetros cúbicos aproximadamente. Significa dizer que 1 kg desse metal contém o volume de 111,6 centímetros cúbicos. Questão 2. Um estudante desejava medir o volume de um parafuso grande. Para isso, colocou água numa proveta, que é um cilindro com graduação de volume, e determinou o volume da água colocada. A seguir, jogou o parafuso dentro da proveta e determinou novamente o volume. Os desenhos abaixo ilustram o que ele observou. O que a gente nota? Antes, o volume de água que continha na proveta, a gente observa que antes, na proveta, continha 80 ml de água. Depois, quando foi adicionado o parafuso grande, a gente observa que o volume de água aumentou para 100 ml. Letra A. Qual é o volume do parafuso? O volume do parafuso vai ser igual ao volume final, que é o volume depois que foi adicionado o parafuso, que é 100 ml, menos o volume inicial, que era o volume de água antes de ser adicionado o parafuso. Então, significa dizer que o volume do parafuso é igual a 20 ml. Na letra B, sabendo que a massa do parafuso é 157,4 gramas, determine a densidade do material de que ele é feito em gramas por centímetros cúbicos. Vamos observar que a massa já foi fornecida na unidade grama, e aqui na densidade também tem grama. O volume que encontramos para o parafuso na letra A foi de 20 ml, mas na densidade ele quer que a gente forneça em gramas por centímetros. Desculpa. Mas na densidade quer que o volume seja expresso em centímetros cúbicos. Então, o volume do parafuso igual a 20 ml, que corresponde a 20 centímetros cúbicos. Portanto, sabemos que a densidade vai ser igual a vou mudar aqui de cor. Densidade vai ser igual a massa dividido pelo volume.
A massa do parafuso, 157,4 gramas. E o volume do parafuso corresponde a 20 centímetros cúbicos. Observe que em cima tem uma casa após a vírgula, uma casa decimal. Então, para não trabalharmos com casa decimal, podemos multiplicar aqui em cima por 10. Por que por 10? Porque a vírgula precisa ser deslocada somente uma casa para a direita. É uma casa decimal. Então, multiplica somente por 10. Multiplicou em cima por 10, automaticamente multiplica também embaixo por 10. Então, 157,4 vezes 10 corresponde a 1.574 gramas. E 20 vezes 10 vai ser 200 centímetros cúbicos. Portanto, a densidade vai ser igual a... Fazendo essa divisão da densidade, vamos encontrar que a densidade vai ser aproximadamente igual a 8,96 gramas por centímetros cúbicos. Então, essa vai ser a densidade do material que é feito o parafuso. Na segunda etapa, iremos fazer um breve resumo sobre as fases de agregação da matéria e ainda as mudanças de fase de agregação da matéria. Sabemos que existem as três fases de agregação mais comuns, que é a fase sólida, a fase líquida e a fase vapor, ou fase gasosa. Vamos ver que há uma diferença entre fase vapor e fase gasosa. Quando a fase sólida passa para a fase líquida, esse fenômeno é chamado de fusão. Ou seja, esse fenômeno da passagem da fase sólida para a fase líquida de um material é chamado de fusão. E quando a fase líquida passa para a fase vapor, esse processo é chamado de vaporização. E a vaporização, ela pode ocorrer de três maneiras, ou três tipos. A primeira delas é o que chamamos de evaporação. A evaporação é um processo lento, ocorre na superfície do líquido e ainda em condições ambientes. Por exemplo, em dias que chovem, em dias que chuvosos, realmente forma uma poça de água na frente da sua casa ou na rua. Foi para a escola, quando voltou, praticamente não tinha mais água naquela poça, então toda a poça de água ela já passou toda para a fase vapor. Por que isso acontece? Porque aquele líquido, daquela poça de água, recebe calor do sol e na superfície daquela água começa a ocorrer a evaporação, ou seja, moléculas de água começam a passar para a fase vapor. Então, a evaporação é um processo lento e ocorre em temperaturas abaixo do ponto de ebulição da substância. O segundo tipo é chamado de ebulição. A ebulição já é um processo turbulento e que ocorre ou é caracterizada com formação de bolhas. Então, quando a água está fervendo, significa dizer que ela entrou em ebulição. E a ebulição ela ocorre exatamente no ponto de ebulição da substância. Para a água, se ela tiver submetida a pressão de 1 atm, o ponto de ebulição dela é de 100 graus Celsius. E o terceiro tipo de vaporização é a calefação. A calefação é a passagem quase que instantânea da água, por exemplo, na fase líquida para a fase vapor. Mas como é que a gente caracteriza a calefação? Através de um chiado. Provavelmente você já deve ter visto ou ter feito, não sei, colocar na panela para aquecer, de repente, sei lá, deixou cair um pouco de água, começou aquele chiado, e a água passando instantaneamente, quase instantaneamente da fase líquida para a fase vapor. Então, esse procedimento é chamado de calefação. Aí ocorre acima do ponto de ebulição da substância. E o processo inverso, que é da fase líquida, da fase vapor, fase gasosa para a fase líquida. Esse processo ele pode ser chamado de condensação ou liquefação. A condensação é para o vapor e a liquefação é para gases. Qual vai ser a diferença? Quando a água está fervendo, e se a gente colocar uma tampa sobre aquele vapor, logo a gente vai ver a formação de gotículas de água embaixo da tampa. Então, ali foi um processo de condensação. Quando trata-se de gás, é necessário usar também a pressão. Exemplo disso é o gás liquefeito do petróleo, que é o gás de cozinha. Dentro daquele botijão de gás, o gás está na fase líquida, então ele está liquefeito. E quando a gente abre aquela válvula do botijão de gás, como a pressão externa é menor, ele passa para a fase gasosa novamente.
E o processo físico que vai da fase líquida para a fase sólida é chamada de solidificação. Tem-se ainda a possibilidade de passar diretamente da fase sólida para a fase vapor ou fase gasosa. E esse processo é chamado de sublimação. E também há a possibilidade do contrário, passar da fase vapor ou fase gasosa para a fase sólida sem passar pela fase líquida. Isso é chamado de sublimação ou então de ressublimação. Pronto, para compreendermos melhor essa etapa, vamos observar ainda que existem os processos endotérmicos e os processos exotérmicos. Endotérmicos significa dizer que absorve calor. O exotérmico significa dizer que perde calor. Por exemplo, a fusão, a vaporização e a sublimação são processos que precisam receber energia. Então, são processos endotérmicos. Deixa eu colocar aqui a cor. A fusão, a sublimação e a vaporização são processos endotérmicos. Já os processos inversos, coloca na cor amarela, que é a condensação ou liquefação, a solidificação ou a ressublimação, são processos que precisam perder energia. Então, são processos do tipo exotérmicos. Vamos responder duas questões para a gente fixar melhor essa parte. Então, primeira questão. O café solúvel é obtido a partir do café comum dissolvido em água. A solução é congelada e a seguir diminui-se bruscamente a pressão. Com isso, a água em estado sólido passa direta e rapidamente para o estado gasoso, sendo eliminada do sistema por sucção. Com a remoção da água do sistema, por esse meio, resta o café em pó e seco. Então, assim que é formado o café solúvel. Neste processo foram envolvidas as seguintes mudanças de estado físico. Vamos observar o primeiro. Ele disse que a solução ela é congelada, ou seja, passa da fase líquida para a fase sólida. E esse processo, ou esse fenômeno da fase líquida para a fase sólida é chamada de solidificação. E a solidificação, como vimos agora há pouco, ele é um processo do tipo exotérmico, ou seja, o sistema precisa perder energia. Depois, na segunda etapa, a água que está na fase sólida, o estado sólido, passa diretamente para o estado gasoso. Passou da fase sólida para a fase gasosa sem passar pela fase líquida. Vimos que esse processo, esse fenômeno físico, é chamado de sublimação. E para que ocorra a sublimação, o sistema precisa receber energia. Então, esse processo é do tipo endotérmico. Então, a gente observa que a alternativa correta vai ser, então, a letra B. Vão ser, respectivamente, solidificação e sublimação. Quarta questão. Observe. No item 1. Uma pedra de naftalina deixada no armário. 2. Uma vasilha com água deixada no freezer. 3. Uma vasilha com água deixada no fogo. E 4. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então vamos observar. No item 1, uma pedra de naftalina deixada no armário. A naftalina a gente pode encontrar nos comércios, é uma bolinha branca, aqui eu coloquei verde para dar um destaque na cor. E a naftalina ela passa diretamente da fase sólida para a fase gasosa. Então, quando se coloca a naftalina no armário, no canto da casa, onde desejar, a gente vai observar que alguns dias esse sólido está menor e não deixou nenhum resquício. Significa dizer que esse fenômeno físico é chamado de sublimação, que é a passagem direta da fase sólida para a fase gasosa.
No item 2, uma vasilha com água deixada no freezer. Se uma vasilha de água foi deixada no freezer, ela estava na fase líquida e vai passar para a fase sólida, ou seja, ela vai congelar. E esse processo é chamado de solidificação. Uma vasilha com água deixada no fogo. Vou colocar o item 3 aqui embaixo. Vamos supor aqui seja uma chama e aqui esteja a panela aqui no fogão. Uma panela contendo água. Quando ela é aquecida, vai ocorrer ou pode ocorrer dois processos. O primeiro que vai ocorrer vai ser a passagem lenta da fase líquida para a fase vapor. E já vimos que esse processo é chamado de evaporação. Mas se porventura tivesse falado que ocorreu com formação de bolhas, aí seria a ebulição. No entanto, ele não falou nada de formação de bolhas, vamos considerar que esteja ocorrendo a evaporação. E no item 4, ele afirmou que o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, tem esse pedaço de chumbo, ele foi aquecido, então está na fase sólida, e derreteu, ou seja, passou para a fase líquida. Quando a substância passa da fase sólida para a fase líquida, esse processo é chamado de fusão. Muito bem, então vamos analisar as alternativas. Na letra A, o item 1 diz que é sublimação, está correto. O item 2, solidificação, também está correto. O item 3, evaporação, também está correto. E o item 4, a fusão. Logo, a resposta correta já foi logo a letra A. Muito bem. Então, pessoal, vamos encerrar a nossa primeira aula de exercícios resolvidos hoje e com uma frase. Saber não é suficiente, temos que aplicar. Ter vontade não é suficiente, temos que implementá-la. Então, reflitam sobre essa frase e muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!